são os meus interesses primordiais? Meus interesses primordiais, como ela falou, eu sou uma mulher, sou negra, moro na periferia, meu interesse primordial o que é? Sei lá, a minha casa, como você falou. Ou a creche para o meu filho. Ou um posto de saúde que funcione. Ou, se eu estou em outro extrato, se eu continuo sendo marginalizado, mas eu quero questões mais amplas, não quero a creche. Eu quero uma política afirmativa, por exemplo, para os negros na universidade. Quero cotas na universidade. Ou eu quero que homens e mulheres tenham paridade, por exemplo, na representação política. Isso para mim é o mais importante. Eu devo ir atrás de gente que pensa como eu e que defende as minhas bandeiras. Se ele é honesto, é pré-requisito, não é aquilo que eu vou buscar em primeiro lugar. O que a gente viveu no Brasil, então? Uma situação em que o principal problema brasileiro, de longe, disparado, 7-1, é a desigualdade social. O maior problema do Brasil é a desigualdade social. E aí, a desigualdade racial, a desigualdade entre os gêneros, a desigualdade, enfim, todas, né, de direitos, fica subsumida a questões que você não pode nem aferir, né? Porque como é que você afere exatamente a honestidade de uma pessoa? É pelo fato dele não ter sido condenado em segunda instância? Esse é o critério? Porque o cara só se torna inelegível a partir de uma condenação em segunda instância, segundo a lei. Agora a gente sabe que, teoricamente, né, porque isso na prática só valeu para o Lula. Tem gente aí, né? Tem gente aí sambando com condenações e sambando na cara da gente. Mas enfim, como é que isso ocorreu então? Como é que a gente deixou que o principal problema brasileiro fosse totalmente, digamos, embaçado, e no lugar disso se colocou a corrupção, no lugar disso se colocou a ética, no lugar disso se colocou questões que são genéricas, que são abstratas, que não servem, no final das contas, não servem para nada. O que vai acontecer? Não existe clareza por parte do eleitor do que ele está fazendo quando ele vota, principalmente para os cargos proporcionais. Esse é um grande problema no Brasil. O presidente, as pessoas mais ou menos sabem o que elas estão escolhendo quando elas votam no presidente. Então, por exemplo, o cara lá que vai votar no Bolsonaro, ele sabe que o Bolsonaro defende porte de arma, ele sabe que o Bolsonaro defende desigualdade entre homens e mulheres, que mulher tem que ganhar menos que homem mesmo, que isso é justo. Ele sabe que ele acha que os negros e os índios são, não digo nem segunda classe, são terceira classe, igual animais, né? Sub-raça, como ele diz. Animal, você vai pesar a pessoa e vai dizer quantas arrobas, enfim, aquelas barbaridades que ele fala. O eleitor sabe disso, ele sabe. Uma parte desses eleitores sabe disso e não estabelece a consequência dessa premissa, né? Uma parte estabelece muito claramente, a classe média toda estabelece muito claramente, porque a classe média sabe exatamente. Uma parte dos eleitores que são aquilo que a ciência política vai chamar de voto de protesto, eles não sabem. Porque eles pegam essas três coisas e não fazem, né, o desdobramento do que isso significa no governo federal. Mas tudo bem, você tem uma ideia. No caso do deputado, a gente tem um sistema político eivado
de uma estrutura partidária extremamente hierarquizada, extremamente monopolizada, né? Oligopolizada, ou seja, a gente tem aí uns 5 caciques, se for mais que 5, você me corrige. A gente tem aí uns 5 caciques que não se use a palavra cacique. Desculpa. Coronéis, desculpa. Mas a gente tem aí uns 5 coronéis, uns 5 chefões que comandam a estrutura partidária e são esses caras que dizem quem está dentro e quem está fora. O eleitor acha que é ele, mas não é ele. Quem diz quem está dentro e quem está fora são os donos dos partidos. E não passa de 5. Né? Com seus assessores. É um chapeneiro ali, quando o eleitor vai votar, votar sucurinho. Para o eleitor, sobra votar, muitas vezes, naquilo que é mais exótico, né? Naquilo que, do sujeito que fala uma coisa engraçada, do sujeito que não representa nada, mas que ele lembra do nome, de um artista, de um jogador de futebol, de uma cantora evangélica, né? O eleitor não pensa, essa pessoa me representa. Porque todo mundo fala o seguinte, se vocês forem ver a propaganda eleitoral, todo mundo vai dizer pela saúde, pela educação e pela segurança. Isso. Todos eles vão dizer isso. Todos vão dizer isso. Um ou outro que vai... Agora, como, quando, por quê, qual a trajetória dessa pessoa? Né? Essa pessoa tem um enraizamento no movimento social, ela tem estofo para ser representante, ela já representa no plano da comunidade alguém? Ou ela simplesmente é candidata de si mesma? É tipo, eu acho que eu vou brincar de ser deputada agora, então vou me candidatar. Fiz uns amigos ali no partido e resolvi, e vou me candidatar porque, enfim, se fulano pode, eu também posso. Então, enfim, né, para não me alongar muito, a gente precisa pensar nisso, precisa pensar que o que está em jogo na eleição, quais são os interesses que estão em jogo, quais interesses me dizem respeito. No caso, por exemplo, das mulheres, como a professora Alessandra falou muito bem, a gente tem poucas mulheres, é pouquíssimo, é vergonhoso, e a maior parte delas ainda é filha, neta, esposa de alguém. Ela não é uma representante do interesse das mulheres, ela é um representante do interesse das elites de onde ela provém, ponto. Né? A maior parte é esse caso. Por isso, então, eu acho que nós aqui da universidade, e vocês do movimento social já fazem isso, a gente precisa ser multiplicador dessa ideia de que o parlamento, os parlamentos, nos 3 níveis, eles são fundamentais. É tão ou mais importante escolher bem o deputado, o vereador, o senador, que escolher o presidente. Não se esqueçam, a Dilma, por exemplo, ela caiu, não foi porque teve 20 manifestações aí com 2 milhões de pessoas. A Dilma caiu porque tinha 500 e poucos deputados e 60 e poucos senadores que disseram sim para o impeachment. Foi o parlamento brasileiro que derrubou a presidência